Você não sobreviveria um dia no universo de origem. Senta aí que eu vou te contar uma história. Uma história que vai te fazer repensar cada reclamação boba que você faz sobre sua vida confortável. Porque, meu caro amigo, minha amiga, depois que eu te explicar o que é viver no universo de origem, você vai entender porque eu digo com toda certeza: você não sobreviveria nem um mísero dia naquele lugar. E olha, não estou sendo dramático, não. É que vocês que vivem no mundo real, no mundo normal, não fazem a menor ideia do que significa acordar todos os dias sabendo que a noite pode ser sua última. Não sabem o que é viver em um lugar onde as próprias leis da física parecem ter sido reescritas por alguma entidade sádica que se diverte com o sofrimento humano. A chegada. O primeiro erro fatal. Deixa eu começar pelo começo, porque é importante você entender como as pessoas chegam naquele inferno. Imagina só, você está dirigindo numa estrada qualquer, talvez voltando do trabalho, talvez numa viagem de férias, tudo normal, tudo previsível. Aí você vê uma árvore caída, bloqueando a estrada. Que chatice, você pensa. Vou ter que dar a volta. Mas aqui está a primeira pegadinha nesse lugar maldito. Não existe dar a volta. Você pode tentar todas as alternativas que quiser. Todas as estradas secundárias, todos os atalhos que o GPS sugerir. E olha, o GPS nem funciona direito lá. As coordenadas ficam malucas. Mas no final das contas, você sempre acaba chegando na mesma cidadezinha aparentemente abandonada. E sabe qual é o pior? Você não percebe imediatamente que está preso. Você acha que é só azar, que é coincidência? Deve ter alguma rota que eu não vi, você pensa. Aí você tenta de novo, e de novo, e de novo. Até que a realidade cruel bate na sua cara como um soco. Você está preso, cara. Não tem saída. Não tem volta. Eu posso ver você aí, lendo isso e pensando: ah, mas eu sou esperto, eu não cairia nessa. Eu pararia o carro antes de entrar na cidade e caminharia de volta pelo mesmo caminho que vim. É mesmo? Você realmente acha que seria tão simples assim? Deixa eu te contar o que aconteceria. Você estacionaria o carro, começaria a caminhar de volta pela estrada, caminharia por horas, com a certeza de que está indo na direção certa. E sabe onde você chegaria? De volta à mesma cidade. Sempre de volta à mesma cidade maldita. É como se o próprio espaço fosse distorcido ao redor daquele lugar. Como se existisse uma bolha dimensional onde as leis básicas da geografia simplesmente não se aplicam. E você, acostumado com um mundo onde caminhar para o leste sempre te leva para o leste, onde as estradas têm começo, meio e fim, ficaria completamente desesperado. Porque nós dependemos da lógica, dependemos de poder prever e controlar o ambiente ao redor. Quando essa base é arrancada de nós, quando o próprio conceito de saída deixa de existir, entramos em colapso mental. E olha, isso é só o primeiro dia. A coisa fica muito pior. Os primeiros moradores. A ilusão da normalidade. Agora, depois de horas tentando sair sem sucesso, você finalmente aceita que vai ter que pedir ajuda. Você caminha pela cidade que, devo admitir, parece bem típica do interior americano. Casas de madeira, ruas de terra, algumas construções comerciais simples. Até que tem uma certa nostalgia no ar, sabe? Como se tivesse voltado no tempo algumas décadas. E então você encontra as pessoas. Ah, as pessoas. No início elas parecem normais. Famílias inteiras vivendo suas vidas. Crianças brincando na rua, adultos trabalhando, pessoas conversando nas varandas. Você até se sente um pouco bobo por ter entrado em pânico com aquela história toda de não conseguir sair. Deve ter sido algum mal entendido, você pensa.
Essas pessoas devem saber a saída. Elas moram aqui, né? Então você se aproxima de alguém. Vamos supor que seja uma senhora simpática, daquelas que você encontraria em qualquer cidade do interior. Ela sorri, te oferece um café, pergunta de onde você veio. Tudo muito civilizado, muito normal. Mas aí você faz a pergunta inevitável. Desculpa incomodar, mas você sabe como eu posso sair daqui? Meu carro ficou preso por causa de uma árvore na estrada e é nesse momento que você vê. Você vê aquela expressão atravessar o rosto dela. Uma mistura de pena, melancolia e algo que você ainda não consegue identificar. Algo que parece quase inveja. Inveja de quê? Da sua inocência? Do fato de você ainda acreditar que existe uma saída? Ah, querido, ela vai dizer com a voz carregada de experiência amarga. Você não entende ainda, né? Ninguém sai daqui. Ninguém nunca saiu. E então começa a história. A verdadeira história. Ela te conta que chegou ali em 1987, numa viagem com o marido. Ele morreu no segundo mês. Ela te conta sobre outras famílias, outras pessoas que chegaram ao longo dos anos. Décadas de gente chegando. Décadas de gente tentando sair. Décadas de... Bem, décadas de gente morrendo. Porque veja só, aquele lugar não é só uma prisão geográfica. É uma prisão temporal também. As pessoas que estão lá há décadas não envelheceram um dia sequer desde que chegaram. É como se o tempo fosse diferente, distorcido. Como se aquele lugar existisse numa bolha, não só no espaço, mas na própria estrutura da realidade. E você, acostumado com um mundo onde o tempo passa linear e previsível, onde as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem numa ordem natural, ficaria completamente perturbado com isso. Porque não é natural, cara. Nada naquele lugar é natural. As regras da sobrevivência. O manual impossível. Mas aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque depois do choque inicial, depois de aceitar que você está preso naquele lugar indefinidamente, você tem que aprender as regras. E cara, que regras! A primeira é mais importante. Quando escurecer, você tem que estar dentro de algum lugar com os talismãs. Não importa onde, não importa com quem, mas você tem que estar protegido. Porque quando a noite chega naquele lugar, chega também as criaturas. E olha, eu poderia te descrever essas coisas, mas honestamente, não existe descrição que faça jus ao horror que elas representam. Imagine algo que já foi humano, mas foi distorcido por alguma força malévola. Imagine rostos familiares, sorrisos conhecidos, mas com algo fundamentalmente errado. Algo que seu cérebro primitivo reconhece imediatamente como predador. Elas falam, esse é o pior de tudo. Elas falam com vozes doces, familiares, carinhosas. Elas falam como seus entes queridos, como pessoas que você conhece e ama. Elas batem na porta e imploram para entrar. Contam histórias sobre como estão com frio, sobre como precisam de ajuda, sobre como são apenas pessoas normais que se perderam. E sabe qual é a parte mais cruel? Às vezes elas realmente parecem com pessoas que você conhece. Às vezes elas assumem a forma de sua mãe, do seu filho, do seu cônjuge. Elas sabem coisas que só essas pessoas saberiam. Elas falam com a mesma voz, os mesmos maneirismos, as mesmas expressões. E agora me diz, você conseguiria resistir? Você conseguiria ficar do lado de dentro da porta enquanto ouve a voz da sua mãe implorando para você deixá-la entrar, contando como ela está assustada e perdida lá fora? Você conseguiria ignorar os gritos de desespero de alguém que você jura conhecer? A maioria das pessoas não consegue, e é por isso que elas morrem na primeira noite.
porque fomos criados para ajudar uns aos outros. Fomos condicionados a responder aos pedidos de socorro, especialmente quando vêm de pessoas queridas. Essa é uma das coisas mais bonitas da humanidade, mas naquele lugar é uma sentença de morte. A psicologia do confinamento. Quando a mente quebra. Vamos supor que você seja forte o suficiente para resistir às criaturas na primeira noite. Vamos supor que você consiga se convencer de que aquelas vozes familiares são só truques, ilusões criadas para te atrair. Parabéns, você sobreviveu à primeira noite. Agora você tem que lidar com todas as outras. E é aqui que a maioria das pessoas quebram. Não pelas criaturas, mas pela pressão psicológica de viver naquele lugar. Porque, veja só, você não é só um prisioneiro geográfico, você é um prisioneiro existencial. Você está preso numa rotina que nunca muda, numa cidade onde cada dia é igual ao anterior, rodeado por pessoas que estão lá há décadas e que já passaram por todos os estágios do desespero que você está começando a experimentar. Você acorda, tenta encontrar comida, que misteriosamente sempre aparece de algum lugar, mas nunca o suficiente para todo mundo se sentir verdadeiramente satisfeito. Você conversa com as mesmas pessoas sobre as mesmas teorias sobre aquele lugar. Você explora os mesmos edifícios, as mesmas ruas, as mesmas florestas ao redor da cidade. E quando a noite chega, você se tranca e reza para que os talismãs continuem funcionando. Todo santo dia. Agora imagina isso por uma semana, por um mês, por um ano, por décadas, sem perspectiva de mudança, sem esperança de escape, sem sequer a consolação de envelhecer e eventualmente morrer de causas naturais. Você sabe o que isso faz com a mente humana? Você sabe como é devastador viver sem propósito, sem progresso, sem a possibilidade de um futuro diferente? E olha, eu sei que você está pensando, mas eu me adaptaria. Eu encontraria uma maneira de viver, de criar significado, mesmo nessas circunstâncias. É mesmo? Você realmente acha isso? Porque as pessoas naquele lugar tentaram isso. Elas tentaram criar rotinas, hobbies, relacionamentos. Elas tentaram construir uma sociedade funcional dentro daquela prisão. E sabe o que aconteceu? Algumas conseguiram por um tempo. Outras quebraram completamente, se tornando versões sombrias de si mesmas. E outras escolheram sair durante a noite. Algumas pessoas, depois de meses ou anos naquele lugar, simplesmente decidem que não aguentam mais. Elas abrem as portas quando as criaturas batem. Elas saem caminhando na escuridão, sabendo exatamente o que vai acontecer. Porque para elas, a morte se tornou preferível à eternidade naquele limbo. Os mistérios insondáveis. Quando a lógica falha. Mas espera. O que ainda não te contei sobre os mistérios? Os mistérios são algo à parte. Porque além de toda a loucura que já descrevi, aquele lugar ainda é repleto de enigmas que simplesmente não fazem sentido. Tem as árvores com símbolos, símbolos que ninguém consegue decifrar, mas que claramente significam alguma coisa. Símbolos que aparecem em visões, em sonhos, em momentos de desespero absoluto. E todo mundo na cidade tem uma teoria diferente sobre o que eles significam. Mas ninguém nunca chegou perto de uma resposta real. Tem a casa com um porão que leva a um sistema de túneis subterrâneos. Túneis que parecem existir numa dimensão diferente, onde você pode caminhar por horas e sair em lugares completamente impossíveis.
Túneis onde o tempo e o espaço funcionam de maneiras que fariam Einstein revirar no túmulo. Tem as vozes. Não estou falando das criaturas da noite. Estou falando das vozes que algumas pessoas ouvem durante o dia. Vozes que parecem vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Vozes que sussurram coisas sobre o passado da cidade, sobre as pessoas que viviam lá, sobre segredos que ninguém deveria saber. E tem as visões. As visões são o pior de tudo, porque de vez em quando, sem aviso algum, você simplesmente vê coisas, vê o passado da cidade, vê outros lugares, vê pessoas que nunca estiveram lá, mas que de alguma forma estão conectadas ao lugar. Vê cenas de horror que não consegue distinguir se são memórias, profecias ou apenas alucinações causadas pelo estresse extremo. Agora me diz, como você, acostumado com um mundo onde as coisas têm explicações racionais, lidaria com isso? Como você processaria experiências que desafiam não só sua compreensão, mas a própria estrutura da realidade como você a conhece? A maioria das pessoas naquele lugar desenvolve teorias obsessivas. Elas passam horas, dias, semanas tentando conectar os pontos, tentando encontrar um padrão, tentando resolver o quebra-cabeça impossível que é aquele lugar. E sabe o que acontece? Elas ficam obcecadas, completamente consumidas por mistérios que talvez nunca tenham solução. Elas param de comer direito, param de dormir, param de interagir socialmente. Elas se tornam ermitões obcecados, rabiscando símbolos nas paredes, murmurando teorias incompreensíveis, perdendo lentamente a sanidade na busca por respostas que podem simplesmente não existir. A comunidade fraturada, quando a civilização colapsa. E você sabe o que é engraçado? No começo, as pessoas naquele lugar tentam manter algum semblante de civilização normal. Elas se organizam em grupos, dividem responsabilidades, tentam criar algum tipo de estrutura social funcional. Mas isso não dura muito tempo, porque quando você tem um grupo de pessoas desesperadas, traumatizadas, presas em uma situação impossível, sem autoridade externa, sem sistema legal, sem consequências além da morte, bem, as coisas ficam feias muito rapidamente. Começam as disputas por recursos. Mesmo que a comida sempre apareça misteriosamente, nunca é suficiente para todos se sentirem seguros. Então, as pessoas começam a esconder comida, formar alianças, a desconfiar umas das outras. Depois vêm as disputas por poder. Alguém sempre acha que sabe melhor como as coisas deveriam ser organizadas. Alguém sempre quer ser o líder, tomar as decisões, controlar os outros. E quando não existe sistema legal para resolver essas disputas, bem, elas são resolvidas de outras maneiras. E então, tem as disputas filosóficas. Porque quando você está preso em um lugar impossível, todo mundo desenvolve sua própria teoria sobre por que estão ali. O que aquele lugar é, como elas podem escapar. E essas teorias se tornam quase religiosas em sua intensidade. Alguns acreditam que é um purgatório, que eles estão pagando por pecados passados. Outros já acham que é um experimento, que alguém ou alguma coisa está testando eles. Outros ainda acreditam que é tudo um sonho coletivo, uma alucinação, uma simulação computacional. E sabe qual é o problema? Cada grupo fica completamente convencido de que sua teoria está certa. E quando você está desesperado, quando sua sanidade está por um fio, quando você precisa de
alguma coisa para se agarrar, você se torna fanático por suas crenças. Isso leva a conflitos sérios, pessoas se machucando, se matando, se traindo umas às outras por causa de diferenças filosóficas sobre um lugar que nenhuma delas realmente entende. O peso das escolhas impossíveis, quando não existe resposta certa. Sabe o que é pior que todos esses horrores que já mencionei? São as escolhas que você tem que fazer naquele lugar. Escolhas que no mundo real nunca existiriam, mas que lá se tornam parte da rotina diária. Imagina esta situação. Você tem comida suficiente para 2 pessoas, mas 3 pessoas estão passando fome. Uma delas é uma criança. Como você escolhe quem vai comer e quem vai ficar com fome? Como você olha nos olhos de uma criança e diz: desculpa, não tem comida para você hoje. Ou essa, você descobre que alguém na comunidade está planejando sair durante a noite. Você sabe que isso é suicídio, mas essa pessoa está em tal estado de desespero que não consegue mais raciocinar. Você tenta impedir fisicamente? Você respeita a autonomia dela? Você conta para os outros e transforma isso em um problema da comunidade inteira? Ou essa, que é ainda pior, você suspeita que alguém na comunidade pode estar colaborando com as criaturas. Não, espera, deixa eu explicar melhor isso. Porque sim, isso acontece em Origem. Algumas pessoas, depois de tempo suficiente naquele lugar, começam a desenvolver uma relação estranha com as entidades que os mantêm presos. Elas começam a acreditar que, se cooperarem, se ajudarem as criaturas, talvez sejam recompensadas, talvez sejam libertadas, talvez sejam poupadas. É uma lógica desesperada, patética, mas compreensível quando você considera o estado mental de alguém que viveu anos naquele inferno. Então imagine descobrir que você conhece alguém em quem você confiava tem estado passando informações para as criaturas. Informações sobre onde as pessoas dormem, sobre quem está mentalmente mais frágil, sobre quando os talismãs podem estar falhando. O que você faz? Mata essa pessoa? Porque é isso mesmo, no final das contas. Não existe sistema prisional naquele lugar. Não existe reabilitação. Não existe segunda chance. Se alguém representa uma ameaça existencial para a comunidade, a única solução é a eliminação. E você, acostumado com um mundo onde existe polícia, tribunais, prisões, onde existe a possibilidade de justiça e redenção, conseguiria tomar uma decisão dessas? Conseguiria olhar nos olhos de outro ser humano e decidir que ele precisa morrer para que outros possam viver? Porque se você não conseguir, você não só vai morrer, você vai ser responsável pela morte de todos os outros também. A erosão da identidade, quando você deixa de ser você. E aqui chegamos ao aspecto mais terrível de Origem. O que ele faz com sua identidade. Porque no final das contas, quem você é se define em grande parte pelo que você faz, pelas escolhas que você tem, pelo futuro que você pode construir. No mundo real, você pode ser um pai dedicado, um profissional competente, um amigo leal, um cidadão responsável. Você tem papéis sociais, objetivos de vida, sonhos para o futuro. Sua identidade se constrói ao redor dessas coisas. Mas em Origem, nada disso importa. Suas habilidades profissionais são irrelevantes. Seus planos para o futuro são impossíveis. Seus relacionamentos se reduzem a parcerias de sobrevivência. Sua vida inteira se resume a uma única função: não morrer. E sabe o que isso faz com uma pessoa?
isso a reduz. Isso pega toda a complexidade de quem você é e comprime tudo numa única dimensão: sobrevivente. Todas as outras partes de você, o sonhador, o criativo, o amoroso, o ambicioso, começam a murchar e morrer. Você para de pensar em coisas bonitas. Para de se preocupar com a arte, música, literatura. Para de ter conversas interessantes sobre filosofia, política, ciência. Para de rir de piadas. Para de sentir prazer nas pequenas coisas. Sua mente se torna uma máquina de calcular riscos e ameaças. Você desenvolve uma paranoia constante, uma vigilância exaustiva. Você para de confiar nos próprios sentimentos, porque não pode mais distinguir entre intuição genuína e ansiedade induzida por trauma. E o pior, você começa a esquecer quem você era antes. As memórias de sua vida anterior começam a parecer irreais, como se fossem de outra pessoa. Você se lembra vagamente de ter tido uma casa, um trabalho, uma família, mas essas lembranças se tornam cada vez mais distantes e sem significado. Porque como você mantém conexão emocional com a vida que pode nunca ter existido? Como você se lembra do sabor da sua comida favorita, quando há meses você só come o que encontra naquele lugar maldito? Como você se lembra do que é sentir segurança quando toda noite você vai dormir, sabendo que pode acordar para descobrir que alguém deixou as criaturas entrarem? Os momentos de esperança falsa, quando a crueldade atinge novos patamares. Mas o lugar não te deixa desistir completamente. Não, isso seria muito simples, muito misericordioso. De vez em quando, a cidade te dá momentos de esperança, pequenas pistas de que talvez, apenas talvez, exista uma saída. Alguém encontra algo novo, um símbolo diferente, uma passagem secreta, um objeto estranho. Todo mundo fica animado, todo mundo começa a teorizar, a planejar, a acreditar que finalmente descobriram a chave para escapar daquele inferno. E sabe o que acontece? A esperança sempre se transforma em desapontamento. A pista leva a lugar nenhum. O objeto misterioso não faz nada. A passagem secreta só leva a mais túneis sem saída. Mas o pior não é nem o desapontamento. O pior é que essas falsas esperanças fazem você perceber o quanto ainda quer viver, o quanto ainda quer sair dali. Elas te lembram de tudo que você perdeu, de tudo que você nunca vai ter de volta. É como se o lugar se alimentasse do seu desespero, mas também precisasse te manter minimamente esperançoso para que o desespero continuasse intenso. É uma forma de tortura psicológica tão sofisticada que chega a ser artística em sua crueldade. E você, acostumado com um mundo onde o esforço leva ao progresso, onde a persistência eventualmente é recompensada, onde sempre existe pelo menos uma pequena chance de as coisas melhorarem, você não conseguiria lidar com essa montanha-russa emocional constante. Você se viciaria na esperança, começaria a ver pistas onde não existem, a interpretar coincidências como sinais, a desenvolver teorias cada vez mais elaboradas e desesperadas sobre como escapar. E a cada desapontamento, você morreria um pouco por dentro. A natureza inexplicável do horror, quando a razão falha completamente. Talvez o aspecto mais devastador da cidade seja sua natureza fundamentalmente inexplicável. Não estou falando de mistério no sentido tradicional, onde existem pistas para seguir e eventualmente uma revelação satisfatória. Estou falando de algo que parece deliberadamente projetado para ser incompreensível para a mente humana.
As regras daquele lugar não seguem nenhuma lógica reconhecível. Os talismãs funcionam, mas ninguém sabe por quê. As criaturas não podem entrar nas casas protegidas, mas não há razão física ou metafísica aparente para isso. O tempo funciona de maneira diferente, mas sem padrão discernível. É como se você estivesse tentando jogar um jogo onde as regras mudam constantemente, onde não existe manual de instruções, onde cada vitória pequena pode ter sido apenas sorte e cada derrota pode ter sido inevitável. E isso é devastador para a psique humana, porque nós precisamos de causalidade, precisamos acreditar que nossas ações têm consequências previsíveis, que podemos aprender com nossos erros, que existe alguma lógica subjacente ao universo, mesmo que não a compreendamos completamente. A cidade tira isso de você, te força a viver num mundo onde nada faz sentido, onde suas decisões podem ser completamente irrelevantes, onde você pode morrer por razões que nunca vai entender. E sabe qual é o resultado disso? Algumas pessoas desenvolvem superstições elaboradas. Elas criam rituais complexos, sistemas de crenças bizarros, comportamentos compulsivos que elas acreditam que vão mantê-las seguras. Outras se tornam completamente fatalistas, parando de tentar qualquer coisa porque acreditam que nada que façam vai fazer diferença. Mas a maioria simplesmente enlouquece, porque a mente humana não foi feita para lidar com a completa ausência de lógica causal. Quando você remove a possibilidade de compreensão, quando você força alguém a viver num universo fundamentalmente aleatório e malévolo, algo se quebra no nível mais básico da cognição. O isolamento absoluto. Quando você está sozinho no universo. E então tem a solidão. Não estou falando da solidão física. Afinal, há outras pessoas naquele lugar. Estou falando da solidão existencial profunda que vem de estar completamente desconectado do resto da humanidade. Por enquanto, você está preso no universo de origem. O mundo continua girando. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho continuam vivendo suas vidas. Eles podem estar procurando por você, podem estar preocupados, podem estar sofrendo com sua ausência. Ou talvez nem tenham notado que você sumiu. Talvez sua existência tenha sido apagada. E você nunca vai saber. Você nunca vai poder fazer uma ligação, mandar uma mensagem, dar um sinal de vida. Para todos os efeitos práticos, você deixou de existir no mundo real. Você se tornou um fantasma. Uma pessoa que estava aqui e simplesmente não está mais. Essa desconexão total é algo que as pessoas do mundo normal não conseguem nem começar a compreender. Você tem internet, telefones, carta, e-mail. Você pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo em questão de segundos. Você nunca está verdadeiramente isolado. Mas imagine viver sabendo que não importa o que aconteça com você, ninguém que você ama vai saber. Você pode sofrer, pode morrer, pode viver experiências inimagináveis. E tudo isso vai acontecer num completo vácuo de comunicação. É como se tivesse sido apagado, não só do mundo, mas da própria história. Como se sua vida anterior tivesse se tornado irrelevante. Não porque você escolheu seguir em frente, mas porque foi literalmente impedido de manter qualquer conexão com ela. Sabe o que isso faz com uma pessoa? Isso a faz questionar se alguma coisa que ela viveu realmente importou. Se as pessoas que ela amava realmente existiram, se sua vida inteira não foi apenas uma ilusão, um sonho do qual ela finalmente acordou nesse pesadelo.
A degradação física, quando o corpo falha. Ah, não vamos esquecer dos aspectos físicos da sobrevivência. Por enquanto, sua mente está sendo sistematicamente destroçada. Seu corpo também está sofrendo de maneiras que você nem imagina. A comida que aparece naquele lugar não é exatamente nutritiva. É suficiente para te manter vivo, mas não para te manter saudável. Você começa a sentir deficiências vitamínicas, fraqueza muscular, problemas digestivos. Seu cabelo começa a cair, sua pele fica pálida e com má aparência. Seus dentes começam a amolecer. Não existe assistência médica. Não existe farmácia, hospital, dentista. Se você se machucar, se ficar doente, se desenvolver algum problema crônico, você vai ter que lidar com isso usando apenas os recursos limitados que conseguir encontrar. Imagina quebrar um osso naquele lugar. Imagina desenvolver uma infecção. Imagina ter uma crise de apendicite, um ataque cardíaco, uma convulsão epilética. Imagina precisar de medicação para diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade. Imagina ser mulher e ter que lidar com questões ginecológicas sem nenhum suporte médico adequado. E lembra do que eu falei sobre o tempo funcionar de maneira diferente naquele lugar? Isso significa que você não envelhece normalmente, mas também não se cura normalmente. Ferimentos talvez demorem mais para sarar. Doenças se arrastam indefinidamente. Dores se tornam companheiras constantes. Seu corpo se torna um fardo que você tem que carregar sem esperança de melhora, sem perspectiva de tratamento, sem sequer a consolação de saber que, eventualmente, a morte natural vai te libertar do sofrimento. As crianças, quando a inocência é impossível. E aqui chegamos a um dos aspectos mais devastadores de origem: as crianças. Porque sim, existem crianças naquele lugar, famílias inteiras que chegaram juntas, crianças que nasceram lá de pais presos há décadas, pequenos seres humanos que nunca conheceram outro mundo além daquele pesadelo. E sabe qual é a parte mais cruel? Essas crianças não têm infância, não no sentido que conhecemos. Elas crescem sabendo que a noite traz morte, sabendo que cada dia pode ser o último, sabendo que o mundo é um lugar fundamentalmente hostil e sem esperança. Elas nunca brincaram num parquinho seguro, nunca foram à escola, nunca assistiram desenhos animados na TV, nunca ganharam presentes de Natal ou sopraram velhinhas de aniversário, sem se preocupar se criaturas iam aparecer depois que escurecesse. Em vez disso, elas aprenderam desde muito pequenas a reconhecer os sinais de que a noite está chegando. Aprenderam a verificar se os talismãs estão no lugar certo. Aprendem a ficar em silêncio quando ouvem vozes familiares chamando do lado de fora. Aprendem que nem tudo que parece com mamãe ou papai realmente são mamãe ou papai. E você, que cresceu num mundo onde as crianças são protegidas da crueldade da vida adulta, onde elas têm direito à inocência, onde a sociedade inteira se organiza para dar a elas pelo menos alguns anos de fantasia e brincadeira. Você conseguiria olhar nos olhos de uma criança de 5 anos e explicar por que ela não pode sair para brincar depois que o sol se põe? Conseguiria inventar histórias de Ninar que não sejam sobre princesas e dragões, mas sobre como reconhecer quando alguém não é realmente quem parece ser? Conseguiria ensinar uma criança a escolher entre salvar a própria vida ou tentar salvar um adulto ferido? Porque é isso que as crianças da cidade têm que aprender. Elas têm que se tornar adultas em miniatura, pequenos sobreviventes endurecidos,
antes mesmo de completar 10 anos de idade. E isso quebra alguma coisa fundamental nelas. Você pode ver nos olhos delas uma seriedade, uma melancolia que não deveria existir em alguém tão jovem. O tempo distorcido, quando ontem não faz sentido. Deixa eu te contar algo ainda mais perturbador sobre origem. A maneira como o tempo funciona lá não é só que você não envelhece, é que o próprio conceito de tempo se torna questionável. Você pode ter uma conversa com alguém pela manhã e então no mesmo dia encontrar essa pessoa e ela não se lembra da conversa. Não porque ela esqueceu, mas porque para ela essa conversa ainda não aconteceu. Ou já aconteceu há semanas, ou nunca vai acontecer. Eventos se repetem, mas de maneiras ligeiramente diferentes. Você pode viver o mesmo dia várias vezes, mas com pequenas variações que fazem você questionar se realmente é o mesmo dia ou se você está ficando louco. Conversas que você jura que já teve acontecem novamente, palavra por palavra, mas com pessoas diferentes. E as memórias se tornam não confiáveis. Você se lembra de coisas que outros dizem que nunca aconteceram. Você esquece coisas que todos os outros se lembram claramente. Sua própria linha do tempo pessoal se torna fragmentada, inconsciente. Isso é devastador para o senso de identidade, porque quem você é se baseia em grande parte em suas memórias, em sua história pessoal. Quando essa história se torna fluida, quando você não pode mais confiar em suas próprias lembranças, você começa a se perder de uma maneira muito literal. Você se pega questionando se realmente disse as coisas que se lembra ter dito, se realmente fez as coisas que se lembra de ter feito, se as pessoas que você se lembra de ter conhecido realmente existiram, se você mesmo realmente existe. E sabe qual é o pior? Todo mundo naquele lugar passa por isso, mas todos passam de maneiras diferentes. Então vocês não podem nem se apoiar nas memórias uns dos outros, porque as memórias de todo mundo são igualmente não confiáveis, mas de maneiras incompatíveis. A natureza predatória do lugar, quando o ambiente é seu inimigo. E aqui chegamos a uma percepção que só vem depois de muito tempo. O lugar não é apenas um cenário para o horror. O lugar em si é o horror. Ele é uma entidade consciente, malévola, que se alimenta do sofrimento humano. Porque as coisas que acontecem ali não são aleatórias. Elas são cuidadosamente orquestradas para maximizar o desespero. Os momentos de esperança vêm sempre no timing perfeito para que o desapontamento subsequente seja mais devastador. As revelações sobre o lugar vêm sempre na dose certa para manter as pessoas obcecadas, mas nunca satisfeitas. É como se um fazendeiro cósmico e os seres humanos presos lá fossem seu gado. Ele os mantém vivos, mas em constante sofrimento, porque é disso que ele se alimenta. Ele não quer que eles morram rapidamente. Isso seria desperdício. Ele quer que eles vivam o máximo possível, mas na maior agonia emocional possível. E isso se manifesta de maneiras sutis, mas consistentes. Quando alguém está começando a se estabilizar emocionalmente, algo acontece para desestabilizar essa pessoa novamente. Quando um grupo está começando a trabalhar bem junto, surgem conflitos que os dividem. Quando alguém está começando a aceitar a situação, aparece uma pista falsa, que reacende a esperança desesperada. É uma forma de tortura tão sofisticada que chega a ser admirável em sua malevolência. E sabe qual é a parte mais cruel? As próprias vítimas começam a perceber isso.
elas começam a entender que estão sendo manipuladas, que cada momento de alívio é apenas uma preparação para mais sofrimento. Mas mesmo sabendo disso, elas não conseguem parar de cair nas armadilhas, porque a esperança, mesmo quando você sabe que é falsa, ainda é melhor que o desespero absoluto. E o ser cósmico sabe disso. Ele usa essa necessidade humana básica de esperança como uma ferramenta de tortura. As traições inevitáveis. Quando sobreviver significa trair. E então, chegamos às traições. As traições são inevitáveis, porque o lugar é projetado para forçar as pessoas a escolherem entre a sua própria sobrevivência e a lealdade aos outros. Não estou falando de traições por maldade ou ganância. Estou falando de situações onde você tem que escolher entre salvar sua própria vida ou salvar a de outra pessoa. Onde você tem que decidir se conta ou não o segredo que pode salvar você, mas condenar outro. Onde você tem que escolher entre sua própria sanidade e o bem-estar do grupo. E essas situações não são excepcionais. Elas são parte da rotina diária daquele lugar. Porque os recursos são limitados. Porque as ameaças são constantes. Porque não existe autoridade externa para mediar conflitos ou garantir justiça. Imagina descobrir que alguém escondeu comida enquanto outros passavam fome. Imagina saber onde está uma ferramenta importante, mas não contar, porque você pode precisar dela mais tarde. Imagina ter informação que poderia ajudar o grupo, mas que também revelaria algo comprometedor sobre você. E o pior, imagina ser forçado a escolher quem salvar quando você só pode salvar uma pessoa. Imagina ter que decidir quem fica com o último lugar seguro quando há mais pessoas do que espaço. Imagina ter que escolher entre a vida de uma criança e a vida do adulto, que sabe como consertar os talismãs. Essas decisões destroem não só os relacionamentos, mas a própria identidade moral das pessoas. Porque todos nós queremos acreditar que somos bons, que somos leais, que nunca trairíamos alguém em quem confiamos. Mas o ambiente força você a descobrir que, quando a sobrevivência está em jogo, você é capaz de qualquer coisa. E depois que você faz isso uma vez, depois que você escolhe sua própria vida sobre a de outro ser humano, algo morre dentro de você. Você perde a capacidade de se ver como uma pessoa boa. Você perde a confiança nos outros, porque sabe que eles são capazes das mesmas traições que você cometeu. A degradação dos relacionamentos. Quando o amor se torna impossível. Isso me leva a outro aspecto devastador. O que ela faz com os relacionamentos humanos. Porque você pode até chegar lá com pessoas que ama, seu cônjuge, seus filhos, seus melhores amigos. Mas o lugar faz você sentir cada perda como uma morte em câmera lenta. Primeiro vem o estresse. O estresse constante de sobrevivência muda as pessoas de maneiras fundamentais. Aquela pessoa doce e paciente que você casou se torna irritadiça, paranoica, às vezes violenta. Seus filhos se tornam estranhos, fechados, com olhares vazios que você não reconhece. Depois vêm os conflitos sobre recursos, sobre estratégias de sobrevivência, sobre como lidar com as crianças, sobre em quem confiar. Discussões que no mundo normal seriam resolvidas com compromisso se tornam batalhas existenciais, porque as consequências de estar errado podem ser fatais. E então vêm as acusações. Quando algo dá errado, e sempre dá algo errado, alguém tem que ser culpado. E é mais fácil culpar as pessoas próximas, porque elas são quem está sempre por perto, sempre tomando decisões, sempre falhando em proteger você da maneira que você gostaria.
Relacionamentos que duraram décadas no mundo real se desintegram em meses naquele lugar. Pais param de falar com os filhos. Cônjuges começam a dormir em casas separadas. Melhores amigos se tornam inimigos amargos. E sabe qual é a parte mais cruel? É que mesmo quando você percebe que o lugar está fazendo isso de propósito, que ele está manipulando para se voltarem uns contra os outros, você ainda não consegue parar. Porque o estresse, a paranoia, o desespero são mais fortes que sua compreensão racional da situação. Você assiste seus relacionamentos mais importantes morrerem lentamente, sabendo o que está acontecendo, sabendo por que está acontecendo, mas completamente incapaz de impedir. A perda da esperança, o último estágio. E finalmente, inevitavelmente, chegamos ao último estágio da experiência de origem, a perda completa da esperança. Não estou falando de tristeza ou de desânimo temporário. Estou falando da morte definitiva de qualquer crença de que as coisas possam melhorar. Porque depois de meses ou anos naquele lugar, depois de ter visto todas as tentativas de escape falharem, depois de ter perdido pessoas queridas, depois de ter sido forçado a fazer coisas que contradizem seus valores mais básicos, depois de ter sua mente e seu corpo sistematicamente degradados, você eventualmente chega a um ponto onde simplesmente não consegue mais acreditar que existe um futuro. E essa não é uma perda súbita, é um processo gradual, quase imperceptível. Você para de fazer planos de longo prazo, depois para de fazer planos de médio prazo, depois para de fazer planos para a semana seguinte. Eventualmente, você para de fazer planos para o dia seguinte. Você vive apenas no momento presente, num estado de sobrevivência automática, sem expectativa, sem desejo, sem curiosidade sobre o que você pode fazer, sobre o que pode acontecer. Você se torna literalmente um morto-vivo, biologicamente vivo, mas espiritualmente morto. E sabe qual é o mais terrível? É que mesmo nesse estado, você ainda não morreu. Porque lembra do que eu falei sobre o tempo funcionar de maneira diferente lá? Isso significa que você não pode nem mesmo ter a esperança de eventualmente morrer, de velhice ou doença. Você pode ficar nesse estado de morte e vida indefinidamente. É a eternidade do desespero. É o inferno literal. Não um lugar de fogo e enxofre, mas um lugar onde a própria capacidade de sentir esperança é sistematicamente removida, deixando apenas uma consciência vazia, presa num corpo que não pode morrer. Por que você não sobreviveria? A verdade brutal. E agora, depois de tudo que contei, deixe eu ser brutalmente honesto sobre por que você especificamente não sobreviveria naquele lugar. Não é insulto, é apenas reconhecimento da realidade. Você foi criado no mundo de conforto. Mesmo seus piores dias são astronomicamente melhores que um dia médio em origem. Você nunca teve que tomar decisões verdadeiramente impossíveis. Nunca teve que escolher entre valores fundamentais. Nunca teve que viver sem esperança de melhora. Sua mente foi moldada por um universo onde as coisas fazem sentido, onde o esforço leva ao progresso, onde problemas têm soluções. Você desenvolveu mecanismos psicológicos que funcionam perfeitamente no mundo normal, mas que seriam completamente inadequados para essa realidade. Você confia nos outros, porque vive numa sociedade onde existem consequências para a traição. Você acredita na justiça, porque vive num mundo onde ela, às vezes, existe. Você mantém esperança, porque vive numa realidade onde as coisas, às vezes, melhoram. Mas, em origem,
todas essas bases psicológicas se tornariam não apenas inúteis, mas ativamente prejudiciais. Sua tendência natural de confiar seria explorada pelas criaturas. Sua necessidade de lógica seria torturada pela natureza inexplicável do lugar. Sua capacidade de esperança seria transformada numa ferramenta de tortura. E fisicamente, você provavelmente nunca passou um dia inteiro sem comida. Nunca dormiu sabendo que pode morrer durante a noite. Nunca teve que funcionar normalmente enquanto estava genuinamente aterrorizado. Seu corpo simplesmente não está preparado para o estresse constante, para a má nutrição crônica, para a tensão física de viver em alerta perpétuo. Mas sabe qual seria o pior? É que você provavelmente tentaria manter sua humanidade. Tentaria ser gentil, compassivo, altruísta. E essas qualidades que tornam você uma pessoa boa no mundo real fariam você morrer rapidamente. Você salvaria pessoas que não deveriam ser salvas. Dividiria recursos que deveriam ser conservados. Acreditaria em pessoas que deveriam ser suspeitas. Tomaria decisões baseadas em como quer que o mundo seja, não em como o mundo realmente é. E quando finalmente percebesse que precisa mudar, que precisa se tornar mais duro, mais egoísta, mais calculista, isso destruiria você de uma maneira diferente. Porque você não conseguiria viver consigo, mesmo depois de se tornar o tipo de pessoa necessária para sobreviver naquele lugar. A verdade final. Por que estou te contando isso? E agora, você deve estar se perguntando: por que estou te contando tudo isso? Por que estou descrevendo em detalhes um horror que, felizmente, não existe na realidade? É porque Origem é uma metáfora perfeita para algo que todos nós enfrentamos: a descoberta de que o mundo não é o que pensávamos que era. De que existem aspectos da existência humana que são fundamentalmente injustos, inexplicáveis, inescapáveis. Todos nós, em algum momento da vida, descobrimos que nem todo problema tem solução, que nem todo sofrimento tem propósito, que nem toda pessoa boa tem um final feliz, que o universo pode ser não apenas indiferente ao nosso bem-estar, mas ativamente hostil a ele. O universo amplifica essa revelação ao extremo. Pega todos os aspectos mais aterrorizantes da condição humana, a mortalidade, a impotência, a solidão, a falta de sentido, e os intensifica até se tornarem insuportáveis. É um pesadelo que nos força a confrontar nossas próprias fragilidades. Nos faz questionar se somos tão fortes, tão adaptáveis, tão resilientes quanto gostamos de acreditar. Nos obriga a reconhecer que nossa sanidade, nossa moralidade, nossa própria identidade são muito mais frágeis do que imaginamos. Talvez seja por isso que o torna tão eficaz. Ele não nos mostra monstros externos que podemos lutar. Ele nos mostra os monstros que carregamos dentro de nós. Nossa capacidade para o desprezo, para a traição, para a desumanização de nós mesmos e dos outros. Ele nos pergunta: quando tudo que você acredita sobre si for testado até o limite, o que vai sobrar? Quando você for forçado a escolher entre sua sobrevivência e seus princípios, o que vai escolher? Quando enfrentar um universo que não se importa com seu sofrimento, como vai manter sua humanidade? E a resposta honesta, para a maioria de nós, é aterrorizante. Porque no fundo sabemos que não somos tão fortes quanto gostaríamos de ser. Sabemos que, colocados numa situação impossível o suficiente, seríamos capazes de qualquer coisa para sobreviver.
O conforto da normalidade. Então aqui estamos, no final desta longa conversa. Você ouviu sobre os horrores de origem, sobre por que não sobreviveria nem um dia naquele universo. E agora provavelmente está se sentindo muito grato pela sua vida normal, mundana, chata. E deveria estar, porque a normalidade é um privilégio incrível. A capacidade de fazer planos para o futuro é um luxo extraordinário. A possibilidade de confiar nas pessoas é um presente precioso. A existência de esperança racional é um milagre cotidiano que raramente apreciamos. Sua vida pode não estar perfeita. Você pode ter problemas, preocupações, frustrações, mas você vive num universo onde esses problemas podem ser resolvidos, onde suas preocupações são baseadas em realidades compreensíveis, onde suas frustrações, pelo menos, fazem sentido. Você dorme todas as noites, sabendo que vai acordar no mesmo mundo onde dormiu. Você acorda todas as manhãs, sabendo que suas memórias são confiáveis. Você vive todos os dias, sabendo que suas ações têm consequências previsíveis. Essas são coisas tão básicas que nem pensamos nelas como bênçãos, mas são. São milagres de normalidade que tornam a vida não apenas possível, mas que vale a pena ser vivida. Então, da próxima vez que você reclamar do trânsito, ou da fila do supermercado, ou do seu chefe chato, lembre-se desta conversa. Lembre-se que você vive num mundo onde o trânsito eventualmente anda, onde a fila eventualmente anda, onde chefes chatos são o pior dos seus problemas. Lembre-se de que você tem um privilégio extraordinário de viver numa realidade onde o horror é ficção, onde os monstros ficam na tela, onde você pode desligar a televisão e voltar para sua vida segura, previsível, maravilhosamente normal. Agradeça por isso, porque acredite em mim, depois de tudo que conversamos aqui hoje, a normalidade nunca mais vai parecer tediosa. Ela vai parecer o que realmente é, um milagre cotidiano que a maioria de nós não sobreviveria sem.